tema desta manhã seria decisões que definem vida eterna. Decisões que definem sua vida eterna. Pastor, mas são minhas decisões que vão definir minha vida? Acabamos de ouvir que Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ninguém consegue chegar diante do trono da graça, que graça já fala, estou chegando diante de um trono onde eu não mereço, mas eu chego diante do trono da graça para receber graça em tempo oportuno. Qual que é o tempo oportuno? Até que a minha vida seja interrompida. Como que minha vida é interrompida? Quando eu já não existir mais fisicamente e deixar apenas o meu legado. E eu repito aquilo que o Vaz disse no domingo, achei muito bonito, que herança é aquilo que eu deixo para as pessoas, e legado é aquilo que eu deixo nas pessoas. E Jesus não deixou uma herança, Ele deixou um legado, Ele deixou algo dentro de você. Jesus não deixou simplesmente prosperidade para você, Ele deixou abundância de vida em você. Então, vamos entender em Mateus capítulo 12, eu vou abrir a minha Bíblia, mas pode deixar na tela também. Mateus capítulo 12, que as minhas decisões e as suas vão definir o seu, o meu, o nosso destino eterno. Por que vai definir o destino eterno? Começamos a escola dizendo, existem 2 reinos. E a gente pode até, antes de ler, Michael, pode até deixar na tela aí Mateus 12, a escritura que eu citei em parte, mas eu não gosto de deixar assim vazio, porque a gente pensa, todo mundo já sabe e tal, onde é, e às vezes a pessoa não sabe o que é que está dizendo, né? Então, olha só, Efésios, né? Efésios capítulo 6, é isso aqui, ó. É o 10, Efésios 6, 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se da armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O Iris falou o termo oportunismo. Podemos cambiar aí, oportunismos do diabo, as ciladas do diabo. Como assim? As ciladas do diabo? Ele apresenta, ele favorece o encontro. Ele favorece aquele momento, e às vezes as pessoas falam assim, não existe mais possessão demoníaca, é porque o mundo espiritual das trevas, o diabo e os seus súditos, eles fizeram muitas especializações, desde que Jesus estava na terra até aqui. Eles fizeram muitas especializações, muitas, ao ponto de um olhar para o outro, e quem fala um pouco disso é aquele autor, não, ele era um ateu e se tornou um cristão, escreveu Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Não, C.S. Lewis. Ele escreveu o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É exatamente isso, ele mostra o mundo espiritual das trevas se aperfeiçoando. Enquanto o mundo espera que alguém manifeste uma possessão demoníaca caindo no chão e babando, eles vão assim, até hoje está esperando isso. Não estou dizendo que isso não venha acontecer mais. Sim, acontece. Mas se eu perguntar aqui, talvez alguns nem tenham visto ainda. Alguns já. Por quê? Porque ele especializou. E esse livro, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, ele está simplesmente treinando súditos. E explicando, falando, não seja bobo. A possessão demoníaca hoje, ela se manifesta, vocês querem saber? É pesado. Possessão demoníaca acontece nos crentes, nos incrédulos, mas mais nos crentes, porque aquilo ali vai realmente trazer ali aquela pessoa um sentimento de culpa, um peso de consciência muito grande, ao ponto dele fazer aquilo que o diabo quer que ele faça, que se martirize e se ache indigno diante de Deus, até de orar e entender que a sua oração passou do telhado. Vergonha. Então, manifestação demoníaca, ver pornografia, possessão demoníaca.
manifestação do diabo. Adultério, manifestação demoníaca. Não está babando, não está caindo no chão. Está manifestando demônios. Né? Roubo, mentira, fofoca, difamação, possessão demoníaca. Ele veio se formando e fazendo da sua faculdade um treinamento fantástico para simplesmente injetar nas pessoas espíritos silenciosos, tranquilos, que não agem na pressa. Uma das qualidades, você fala, o diabo tem qualidade? Tem. Uma das qualidades dele é a paciência. Que paciência é qualidade? Muita. Mais do que você. Inteligente. Ele recicla sempre. O crente não. O crente acha que já sabe tudo. Leu a Bíblia uma vez. Ele está lendo com frequência, ao ponto de levar Jesus, ou receber, né? Porque o Espírito Santo que levou Jesus lá no monte. Mas receber Jesus ali e dizer assim... Tudo que estava escrito ali no capítulo 4, 6 de Deuteronômio, ele simplesmente veio esmiuçando ali para Jesus, falando aquilo que o próprio Deus havia soprado nos ouvidos de Moisés, falando para Jesus ao ponto de, gente, Jesus poderia ter sido enganado ali, se não fora o próprio Espírito de Deus em Cristo. Aí você fala assim, mas e teve algum momento em que Jesus não teve o Espírito de Deus em si? Sim, ele precisou. Deus precisou se retirar de Jesus, senão ele estava pendurado na cruz até hoje, porque Deus não morre. É até uma afirmação de um filósofo. Deus está morto. Às vezes as pessoas confundem muito essa afirmação que ele fez, mas quando ele fala isso, ele não está simplesmente dizendo que Deus está, mas que para as pessoas agem como se Deus estivesse. Morreu lá na cruz. Deus morreu, Deus não morre. Entende? Então, essas coisas nós precisamos compreender que as ciladas do diabo, nós nos colocamos com firmeza mesmo, como? Vestindo-se da armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Palavra de Deus, justiça, prontidão do Evangelho da paz, fé, né, simbolizada pelo escudo, capacete da salvação, espada do Espírito, que isso tudo faz parte da armadura de Deus. Então, você precisa estar cingido dela, para você ficar firmes e contra as ciladas do diabo resistir nos dias maus. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Não, mas contra poderes, força, poder, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Você pode dizer um amém para essa palavra? Amém. É sempre bom, porque o amém significa que você compreendeu, entendeu e diz, assim seja. Então, eu entendo, irmão Luiz Mauro, entendo irmãos, igreja, família unidos, internet, eu entendo que Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E nós precisamos entender uma coisa, o propósito geral de salvação, o propósito eterno de Deus na vida ou na humanidade não muda, ele tem uma maneira de trabalhar, mas o propósito de Deus não muda, ele pode mudar personagens. E eu provo isso através da palavra de Deus, quando Mardoqueu enviou um recado para Esther. Falou, Esther, está na hora. Esther, está na hora. Não pode deixar para o ano que vem? Esther, dá licença.
O propósito de Deus não vai mudar, os personagens podem. Luiz Mauro, está na hora. Deixa eu só mais uns meses. Luiz, é o seguinte, te explicar. O propósito de Deus é único. Os personagens não. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Principalmente, cuidado. Cuidado. Se for no WhatsApp, é sireninha. Como é que é, pessoal da mídia? Cuidado. É as sirenezinhas, é um triângulo amarelo. Cuidado. Atenção. A parábola dos talentos não é simplesmente para lermos como uma história, mas a parábola dos talentos é para que nós tenhamos a revelação de nos ver naquela história e entender que, se você deixar de cumprir a missão pela qual Deus te entreteceu no ventre da sua mãe, muito provavelmente você vai para o final da fila. E o propósito dele vai continuar, porque o personagem vai mudar. Gente, é linda. Quando você olha para o mundo espiritual, não é para ficar doido, não. Não é para ficar lunático, não. Mas quando você olha para o mundo espiritual e você entende que existe uma batalha, e que essa batalha eu não tenho que travar contra o meu irmão, essa batalha eu não tenho que ficar travando contra a irmã, contra o irmão que não veio, contra a irmã que veio, mas veio como não devia. Não, essa batalha não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. Eu não tenho que gladiar com meus irmãos, com os meus amigos, mas entendendo que este reino do mal e este reino da luz, eles subsistem. Eles subsistem para quê? Para realmente fazer com que esta batalha seja travada em carne, sendo afetados deliberadamente por espíritos. Às vezes você toma decisões baseado ou fundamentado em espíritos das trevas e você nem sabe, porque ele se formou, reciclou. Você não vai no médico, às vezes a gente vai no médico, ele fala uma coisa uma vez, você vai 1 ano, 2 anos, fala assim, fui numa reciclagem, aprendi uma coisa, eu quero te ensinar. Por que você não ensinou antes? Porque eu não sabia, mas eu aprendi uma coisa e foi fantástico. Eu vou ensinar você a tratar essa situação, não apenas com medicação, agora eu vou te ensinar a tratar ela de uma forma mais terapêutica, mais natural, sem muita agressividade ao seu físico, aos seus órgãos, ao seu fígado. Ai, que legal. Aí sabe o que vem na mente? Uau, obrigado, Senhor, por ter nascido nesse momento, porque o coitado morreu com isso, sem saber disso. Nossa, então Deus é injusto? Não. Deus não é injusto. Deus permite que os cientistas descubram, façam, resolvam, quase que chega à mente, quase que chegam ao poder que Deus tem de onipresença, onisciência, onipotência. Ué, por quê? Porque a onisciência, porque se o presidente um país árabe com 5 mil habitantes, um país árabe com 5 mil habitantes, que 90% da população da terra não sabe que exista. Mas se o presidente desse país, que eu não sei qual é o nome, não sei nem se existe, eu estou simplesmente parabolizando, né? Então, se esse presidente morre, gente, em 1 segundo, talvez aqui no culto, apita seu celular, o G1 manda mensagem, presidente da Conchichina, região de 5 mil habitantes, lá do meio da Arábia. Se você for no Google, você tem que dar um zoom muito grande para você ver as 60 casas que tem lá. Ele morreu de uma forma assim, e eles estão tratando para colocar o novo presidente. É quase uma onisciência, não é?
Fala a verdade, você já viu o Golfo Pérsico mesmo você não indo lá? Quem é muito curioso já viu Dubai, já passeou por Dubai, já viu aquelas construções ali em torno ali daquele mar, que eu não sei que mar que é aquele, mas ali do Golfo Pérsico, aquelas construções que eles começam a avançar para dentro do mar e começam a construir ilhas, construir no mar, colocar areia no formato certinho, para formar, olhando de cima. Deus olhando do céu para a terra viu o homem construindo dentro do mar. Quem já viu as palmeiras lá naquela região de Dubai? Já teve curiosidade de ir no Google e olhar por cima? Ninguém. Agora não faz isso não entra agora. Entra aí, Michael. Eu ia falar para você entrar aí, mas o Michael já joga lá. Michael, mostra aí. Decisões que definem a vida eterna. Isso faz parte de decisões, a gente precisa ter o contexto. Aquelas ilhas sendo formadas formato de palmeira, ali era mar apenas, mas eles conseguem levar areia para lá, fazer a base, construir as casas. Meu Deus, que sabedoria é essa? Aí tem gente que fala, os cientistas são do diabo. Calma gente, a ciência que inventou a escova de dente, a ciência que criou o creme dental, a ciência que criou um telão desse tamanho, a internet. Como assim? Nós darmos ao diabo aquilo que Deus deu ao homem, que é a capacidade do conhecimento e sabedoria. Nós temos que tomar cuidado até com as coisas que a gente fala. Associar ao diabo aquilo. Agora, a ciência pode ser usada contra Deus? Sim. A internet está sendo usada, pode ser usada contra? Sim. E o que muda? A sua decisão que vai definir se você vai usar a ciência para o bem ou para o mal. Afinal de contas, a árvore era da ciência do bem e... do que, gente? A árvore do Jardim do Éden era da ciência... lá, nós estamos vendo de cima, como Deus. Então somos oniscientes. Ele está vendo lá... que coisa bela. Aí você pensa assim, é fake. Não é. Abre só um pouquinho, Maico. Abre só um pouquinho. Não, pera não. Abre. Isso. Nossa, agora... aqui, ó. Só para vocês verem aqui, ó. Aqui é Dubai. Esse oceano aqui é qual, Maico? Abre para mim ver ele. É o Golfo, né? Mas é o oceano... sei lá o nome dele. Não é Pacífico não. É Arábico. Mar Arábico. O Mar Arábico entra aqui para o Golfo Pérsico, só para vocês sintonizarem, tá, gente? Porque senão vocês ficam perdidos. Aqui, aí ele vai dando, né? Dubai. Aí vai se aproximando. Aqui é a costa. Eu clico e faz isso? Espera aí. Não, achei que era eu. Eu falei, uai, tecnologia. Aqui é a costa. O que eles fizeram? Agora pode dar o zoom, Michael. O que eles fizeram? Eles foram jogando areia, fazendo contenções. Isso é mar, gente. Isso aqui é mar. Do mar do Golfo. Pode agora aproximar, Maico. Pode aproximar. Deixa eu sair da frente. Pode aproximar. Mostra o que tem aí. Mostra o que tem. Mostra. Pode mostrar. Nós somos oniscientes. Construções. Tem prontas já? Tem algum que parece que já estão prontas as casas. Raro. Não tem casas prontas, então construindo. Então o que vai ser isso aí? Condomínios. Quem vai morar lá? Os sheiks, os hotéis, né, para os ricaços do mundo inteiro, né? Então isso aí, o que a gente está falando disso? Nós estamos falando quase de onipotência em construir, poder. Onisciência em estar vendo lá, estando aqui no Brasil. Lá tem outras... tem outra construção. Talvez essa palmeira já tem construção, essa, Maico. Vê se ela tem construção. Essa tem, ó. Essa aqui, os condomínios. Agora sim. Olha isso, gente. Está parecendo a Nova Jerusalém. Olha lá. Palácios de ouro, cristal de jaspe. Fala a verdade. Você não vai começar a juntar dinheiro para ir lá? Quem vai começar a juntar dinheiro? Isso é lá dentro, né? Ai, meu Deus, eu nunca tinha visto isso não, eu só tinha olhado por cima. Mas somos oniscientes, nós temos que saber e ver tudo.
né? O homem não está brincando de ser onisciente? Tá. Ah, Deus está desagradando disso? De estar vendo isso aqui? Não. O Deus desagrada daquilo que o homem usa para o mal. Não tem nada de mal nós estarmos vendo isso aqui. Nossa, que legal, vou programar uma viagem para lá. Eu vou começar a juntar dinheiro daqui a 5 anos. Para quem talvez não tenha tanto, mas para alguns aqui que eu sei, daqui 6 meses já pode estar indo. Quem riu é porque consegue. E daqui 6 meses... Olha lá, o Maunildo já deu uma risada. E eu, por estar falando e mostrando, quero ir junto com a passagem paga. Viu, Nilton? Viu, Tremendão? Quem mais riu? Adriano. Renato. Todo mundo tem condição. Porque quando o Íris canta o hino, querer é poder, realmente, quando você muda você consegue mudar o mundo. Gente, parece brincadeira, mas é real. Todos nós temos condição de ir lá. Todos nós temos condição de ir lá. Uns em 6 meses, um em 1 ano, outros em 2 anos, outros em 3 anos. E eu falo uma coisa, simples. Aquilo que você puder fazer em casa para comer, faça em casa. Aquele desperdício de streams, 3, 4, 5 streams que você tem, no final do ano vai dar R$2.000 que você reteve. Aquela comidinha que você gosta de comer fora, um McDonald's e aquilo que você gosta de comer ali naquele lugarzinho aconchegante, né, tal. Se você economizar no final do ano, você economizou 10 mil. É, pastor? É. Dependendo do tamanho da família, né, que eu estou dizendo também. Às vezes é um só, às vezes é a família. Mas todos nós temos condição? Temos. Todos nós podemos ir lá? Podemos. Todos nós vamos? Não. Alguns nem querem. Mas nós temos que entender que todos... Ah, pastor, é porque o senhor não conhece a minha vida. Gente, a minha vida até aqui foi essa. Se eu colocar como plano, como meta de vida, que seja a longo prazo, 5, 10 anos, de ir lá, eu vou. Ah, pastor, por que você vai? Porque você está falando com alguém que tem fé naquilo que fala. Agora, eu não vou falar de brincadeirinha para dar um show. Mas se eu orar a Deus e falar, Senhor, eu quero ir lá, preciso ir lá. Eu preciso pelo menos falar para a igreja, do jeito que é. Dá para entender isso? Então, o homem, ele chega a um ponto de quase se tornar onisciente, onipresente, onipotente. A onipresença fala do que você sabe, do que você conhece que está acontecendo no mundo todo. Suas decisões vão definir. O irmão Marcos estava contando ontem, ele já tinha contado isso algumas vezes, que no encontro de Foz do Iguaçu, quem esteve lá? Foz do Iguaçu. 1, 2. Nossa. Você já esteve em Foz? Quem já esteve em Foz? Ah, foi em Foz do Iguaçu, tá vendo? E eu nunca tive condição de ir. Mas se eu quiser, eu vou. Querer é poder. Mude o mundo mudando primeiro você. Você acha que é brincadeira esse louvor? Eu estava falando com eles sobre aquilo que Deus faria e não fez, por causa do Salmo 34, que diz: aquilo que desejares no seu coração, é o 34? Eu nunca entro no Mateus 12, gente, mas vamos entrar. Qual que é o Salmo? 37. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Às vezes Deus atende aos desejos do seu coração, por um tempo. Mas depois Mateus capítulo 6 se cumpre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Seja feita a tua vontade onde? Como é? A vontade no céu se estabeleça na... A vontade minha é vontade da...
E o salmista Davi falou que deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Os desejos do seu coração, muitas vezes é da terra, às vezes é dos céus. Mas o desejo do seu coração, às vezes é da terra. E quando você ora, Senhor, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu, estabeleça a tua aqui. E às vezes você pede, Ele ouve. Ele permite. Mas chega uma hora que você entende que fé não é apenas crer que você vai ser curado, que você vai ser liberto, que você vai ser salvo. Fé é acreditar de forma tão copiosa que tudo que Deus faz é perfeito, ao ponto de você dizer para Deus sem medo, mesmo que aquela situação pareça que você já sabe qual vai ser a decisão de Deus. E você não quer a decisão de Deus, você quer a sua. Mas fé é acreditar tanto que a vontade de Deus, que o estabelecimento da vontade de Deus do céu seja estabelecido na terra. Você acredita tanto que o que Ele faz é melhor, que o que Ele faz é o melhor para mim, o que Ele faz é o melhor para você. Você crê tanto que você diz: Pai, execute tua vontade. Isso é fé. Porque enquanto você não tem fé, você não tem coragem de dizer isso. Porque você fica com medo de Deus fazer a vontade dEle e Ele fazer mesmo e você não gostar. Aí você fala: Pai, por que você fez? Você que mandou. Mas por que você não fez antes? Porque eu prometi o que falei para Davi. Você deleitou-se em mim e eu ouvi os desejos do seu coração. Mas por que agora? Porque você não tinha fé para dizer o que disse, agora você teve. E saiba de uma coisa: a fé que você teve para entregar nas minhas mãos é a mesma fé que você tem para suportar aquilo que eu tirei de você. E isso nos faz crescer. Isso nos faz ser melhores. Isso nos faz compreendermos melhor os desígnios de Deus. Mas em Mateus 12... Michael, por favor, coloca na tela, 43, diz: quando um espírito imundo sai de um homem, como é que esse espírito sai? Como é que o espírito sai? Espírito imundo faz o que com aquele homem? Escraviza ele, atormenta ele, deixa ele sem dormir, faz ele ver o que não deveria, faz ele estar com pessoas que não deveria, estar em ambientes inadequados, impróprios. Mas o espírito saiu. E quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, ou seja, sem habitação, procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Nós temos que entender que sair de vamos pensar isso aqui, sair de uma seita. Quando a gente fala de seita, não existe só seita religiosa, tá? Existem famílias que são verdadeiras seitas. E às vezes você não tem que deixar a família em si, você tem que deixar o sistema que a família se comporta. Que vem de pai para filho, de filho, e aquela forma que a família age se tornou um dogma dentro da família e tem que ser daquele jeito. Virou seita. Aí você tem que se desvencilhar disso. E às vezes você deixa uma seita que seria uma comunidade onde se prega violência, onde se fala que se a pessoa não faz parte da sua, ele tem que ser agredido se for encontrado na rua. Uma comunidade que se as duas comunidades se encontrarem, eles têm que trocar murros, socos, pauladas.
Vocês já viram comunidade assim? Goiás e Vila. Uma seita. A gente pensa que seita é só religiosa. Eu me lembro na minha adolescência, um garoto muito legal. E como éramos crentes, a gente escolhia bem as amizades. Éramos não, né? Somos, mas era quando criança, quando jovem. Como somos, né? Escolhíamos, porque não podíamos ter amizade com qualquer tipo de pessoa. E esse jovem, se não me engano, oitava série, sétima série, oitava, acho que estudei a sétima, oitava. E ele era assim uma pessoa muito agradável de estar perto, muito. E de repente eu vi aquele jovem mudando comportamento. Mas rápido demais. Que trem aquilo. Você tem uma pessoa do seu lado agradável, simpática, que se importa com você, e ali todos os dias, nos recreios, a gente brincava, conversava, e de repente os assuntos começaram a não fazer sentido mais um para o outro. Ele havia entrado, não era Força Jovem na época, era Diabo Verde. Não, a Força Jovem hoje é do Goiás, porque não é Diabo Verde mais, mudaram o nome, né? Acho que é por causa do termo, né? Bem agressivo, né? Diabo Verde. Hoje é Força Jovem. A do Vila é camisa 12, né? Então, assim, o que acontece? Ele entrou e começou a mudar o comportamento. Como assim? Ele ficou muito agressivo. Ao ponto de um dia ele chegar em mim e falar, cara, eu vi um cara... A gente só falava assim, cara, viu gente, preocupa não. Cara, eu vi um cara com a camisa 12, estuda aqui na escola. Eu não aceito. Eu falei, como assim? Eu não aceito. Ele não vem. Ele pode até estudar, ele não aceita ele vir com... Gente, isso era a sétima, oitava série. A oitava série é o quê? 13 anos? 14? Um menino? Aí eu falei, mas o que você vai fazer? Eu já trouxe o canivete. Eu chego a arrepio de lembrar, porque na época um menino cristão trouxe o canivete para quê? Não, um que estava torcendo para outro time. Uma comunidade, uma torcida querendo agredir a outra. Uma torcida querendo agredir a outra. Já trouxe o canivete. Eu falei, como assim onde eu trouxe? Já trouxe na mochila, mas não deixa na mochila, que eles vão revistar, e eu já coloquei em tal lugar. Você vai fazer o quê? Ué, se ele vir, ele não vai vir mais. Se ele vir com a camisa, ele não vem mais. Gente, um menino. E aquilo, a partir daquele momento, eu comecei a ficar assustado. E quando ele perguntou para quem eu torcia, gente? Para o Goiás. Ué, ele era da Diabo Verde. Para quem que você torce? É lógico que é para o Goiás. E de lá para cá até hoje eu torço para o Goiás. Ele me fez torcer para o Goiás na força, viu, Vaz? E você não vem com essa para o meu lado não, que já aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo. Aí, isso marcou assim, porque como criança e pessoas que jamais pensou em fazer um mal para alguém, marca a gente. E me entristeceu demais, porque eu perdi naquele momento uma amizade. Perdi literalmente. Não tinha mais como conversar. Eu tinha medo de pegar espíritos até. Né? Na época que a gente tinha medo de pegar espíritos. Né? Isso aconteceu só comigo. Eu sei que não aconteceu com vocês. Mas tinha medo de pegar espírito, ficar com o olho aberto na hora da oração. O espírito pega você e joga você no chão. Faz você fazer coisa que não devia. Eu sei que foi só comigo. Não foi com ninguém mais. Mas a gente tinha medo disso. Então... Quando um espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos. Por que eu entrei nisso? Porque nós temos que entender que quando alguém sai de uma seita, eu acredito pela glória de Deus que ele tenha saído, que ele seja um homem hoje com família. Ele tinha um coração fantástico, eu não acredito que ele permaneceu nisso. Então, quando sai, é como se o espírito... também não suportasse mais permanecer ali. E às vezes quando se sai, como o povo de Israel saiu do Egito,
quando eles saem do Egito, aquela característica do Egito, ao chegar ali no Mar Vermelho, o que significa características do Egito? O espírito de idolatria, de politeísmo do Egito, que representa esse espírito que sai do homem, quando eles chegam ali, na travessia do Mar Vermelho, que eles olham para trás e vê o exército de Faraó, olha para frente o mar, olha para Moisés e fala: Moisés, e agora? Quando Moisés dá a ordem de comando, o mar abre, e eles atravessam do outro lado, Miriam pega o tamborim, canta. O que aconteceu ali? Aquele espírito do Egito, aquelas coisas que eles foram absorvendo no decorrer daqueles 400 anos, ali eles começaram a se desvencilhar daqueles espíritos. Por quê? Porque o nosso Deus é poderoso, não cabe em nós mais o politeísmo, temos um somente, um único e poderoso Deus. Mas, o que Jesus está falando? Quando esse espírito sai, vai para outros lugares, e não acha descanso, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada. Fala comigo, casa desocupada. O que significa isso? Você se esvaziou do mal e esqueceu de se encher do reino da luz. O Espírito sai, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, Deus seja louvado, fui salvo, primeiro culto, segundo, terceiro, quarto, e fui salvo, e não entende que não é só glória a Deus, aleluia, é aprofundar-se no conhecimento da palavra, leitura da palavra, oração, intimidade com Deus, relação com o Pai. Por isso que as igrejas não cobram tanto isso, porque o oba-oba, o aleluia, o glória a Deus, casas vazias, faz destas pessoas em busca de preenchimento, e acabam não encontrando nunca, e fica de galho em galho, pulando aqui, lá é legal, lá tem um louvor assim, lá tem assim, uma pregação muito top, descobriram meu CPF, fez algo assim, então fica essa procura desenfreada, porque está vazio. Você falou isso, estava vazio, fui preenchido. E esse preenchimento traz sentimento que você não consegue expressar as palavras. Mas esse espírito mau, ele volta e encontra o quê? Um ser ali que Deus libertou de um cativeiro, libertou das correntes e expulsou os espíritos que atormentavam, tirou todo o mal que possuía aquela pessoa, atormentava aquela pessoa, toda a possessão demoníaca foi vencida por Deus. Mas o espírito vai lá, dá umas voltinhas e volta. Fala, legal, está vazio ainda, limpo como Deus deixou. Então, vai e traz consigo quantos? Outros 7 espíritos, melhores ou piores? Piores do que ele. Gente, quando Jesus usa termos, usa números, como ele falou da legião, como ele está falando dos 7 espíritos a mais, sabe o que ele está dizendo? Se foi difícil para esse camarada sair, se libertar disso que ele se libertou, e não deu atenção ao Espírito Santo, ao ponto de clamar ao Pai, me preencha com o Espírito Santo, antes que isso volte e me arrebente. Se foi difícil com um, ele usa números para isso, vai ser mais de 7 vezes mais difícil. Se você ficou 40 anos sendo enganado, 7 vezes 4 é 280 anos para depois você conseguir se livrar desse que voltou, porque você não se preencheu, você só saiu. Sair, muita gente sai. Dá para entender? Você demorou 40 anos para entender um engano? Cuidado, talvez agora demore 280. 280. Porque são fortes demais.
traz consigo outros 7 espíritos piores que ele, entrando, passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa, que recebe a libertação, que é curada, que tem libertação. Vivia em um mundo negro de trevas, bebidas, idolatrias de homens, mulheres, deuses extras, conhecimentos impróprios, fazendo tudo o que não deveria, e de repente Deus liberta. Ah, Deus me libertou, legal. Eu não preciso de igreja mais, não preciso de ninguém falando nada para mim, eu não preciso de ceia mais. Para quê? Culto. Eu fico com pena, porque Jesus disse, assim vai acontecer com esta geração perversa. Perverso é aquele que é atendido nas suas orações, Deus resolve os seus problemas, e quando Deus resolve, Ele vira as costas. Eu convido vocês para ficar de pé. E eu pergunto, vocês entenderam que as decisões de vocês vão definir o destino eterno? Deus pode até tirar o mal, mas quem que vai atrair o bem? Deus tira o mal, e quem que atrai o bem? Quem atrai o bem? Estou falando de você. Deus tirou o mal, Deus tirou espíritos, Deus te libertou. Às vezes de religiões que invocavam espíritos, como Umbanda, Quimbanda, Candomblé, religiões que invocam espíritos, incorporam, ou então religiões indevidas que não levam à salvação, porque Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente nele a salvação. Liberdade de escolha. Mas quando Deus liberta você, de quem é a responsabilidade de atrair o bem? Liberdade de escolha, né? Decisão. Vai definir o que é vida eterna. Vai mostrar que você não é um perverso. Fala, Neuzaninho. O número 7, o número da plenitude, e quando roda um ciclo, né, a plenitude do mal. Alguns dizem que quando roda o ciclo, entra o 8, que é o infinito, né, que é a criação, mas é interessante. Vira o 7, roda o ciclo, quando volta, ou seja, a oportunidade passou, agora é outra. Então, gente, a responsabilidade é nossa, a decisão que define a vida eterna. Deus pode te ajudar, a soberania dEle, a graça dEle, o mover dEle vai te ajudar, a misericórdia dEle perdoa você, mas o que vai definir a sua vida eterna está nas suas decisões, nas suas escolhas. É exatamente o que o Luiz Mauro veio fazer aqui, ele decidiu. Eu nunca cheguei nele e falei, mas você tem que batizar. Eu não gosto de obrigar ninguém, nem a ir à igreja. Ah, pastor, mas culto de quarta-feira está muito pouco. Eu não vou obrigar ninguém na igreja. A partir do momento que a gente obrigar essa igreja para estar aqui no culto de quarta, para orar a Deus, louvar a Deus como uma comunidade, é porque a família Unidos, né, está tendo o seu mover por uma obrigação. E mover por obrigação é agir segundo a lei. Às vezes você pensa assim, o que é agir segundo a lei? É agir com os 10 mandamentos? Não. Toda vez que você fala, eu vou porque eu sou obrigado, você está agindo segundo a lei. E quem age segundo a lei não encontra graça. É só quem age por espontaneidade. Você não ama seu pai por obrigação. Eu tenho que amar meu pai. Imagina você falar, eu tenho que amar meu Deus, eu tenho que ir na igreja. Se Deus te aceita como filho. Fechemos nossos olhos, Pai Celestial. Levantamos nossas mãos e expulsamos todos os espíritos devoradores, açoitadores, corruptores dos pensamentos, das intenções dos corações, das decisões, das escolhas
nós repreendemos para a honra e glória do nosso Deus, que espíritos do mundo das trevas sejam expulsos nesta hora, que a sua mente seja tranquilizada, que o coração seja cheio do Espírito Santo, que você seja liberto nesta hora, que toda possessão demoníaca que tem te atrapalhado o mover de Deus, tem atrapalhado a intimidade com Deus, tem atrapalhado o seu desenvolvimento com Deus, seja expulso, e que o Espírito Santo tome posse desta sala de controle e traga a você a reação que você precisa nesta hora, que é louvar ao Senhor, que é adorar a Ele, que é exaltar o nome santo dEle. Levante suas mãos e o adore, exalte e fale: ó Deus, obrigado Senhor. Você que está pela internet, diga: louvado seja o nosso Deus, obrigado Pai, por me limpar, por me purificar, por me elevar a um estado mais alto. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.